Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria estarmos aqui nessa terça-feira de estudo da palavra do Senhor. E eu quero meditar com os irmãos num texto sagrado, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 11. E depois você vai voltar uma página para Lucas capítulo 10, versículo 19. Então, o primeiro texto, Lucas capítulo 11, versículo 11. Prazer poder ministrar a palavra do Senhor mais uma vez. Na nossa casa é sempre bom podermos falar da palavra do Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 11, 12, a palavra do Senhor diz: E qual pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Segundo texto, Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra e pela oportunidade que nós temos de, mais uma vez, recebermos de ti, Senhor. Pedimos que fale aos nossos corações, a nós que estamos aqui presentes, aqueles que acompanham via transmissão, que todos sejamos igualmente abençoados pela tua graça, pela tua bondade, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor, querido e querida. Esses textos me vieram ao coração essa semana. Foi uma semana em que se levantou na sociedade, mais uma vez, um debate acerca da participação dos pais na vida dos filhos no que diz respeito às redes sociais. Nós tivemos recentemente um vídeo denunciando a exploração indevida da imagem de crianças na rede social e um alerta aos pais, de uma forma geral, para que tomassem cuidado com aquilo que os filhos têm feito, aquilo que os filhos têm acessado nas redes sociais. E estamos ainda no meio desse debate na sociedade. E pensando nesse debate, o Senhor trouxe ao meu coração esses dois textos. O primeiro texto que nós lemos, Lucas capítulo 11, versículos 11 e 12, Jesus, no contexto, está ensinando a respeito da oração. E no meio da oração, ele faz um questionamento, dizendo: qual é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus, ele traz uma situação que é quase impossível, ou, digamos, improvável de acontecer. Um pai, ao invés de dar alimento aos filhos, colocar os filhos numa posição de risco. Então, o pão, o peixe, o ovo, representam alimentos, são comidas. Agora, o escorpião, a cobra ou a serpente, representam um perigo. E Jesus, no meio do ensino sobre oração, ele vai falar que nós, como pessoas limitadas, como pessoas que às vezes erram nas suas escolhas, e ele vai usar a palavra maus. Vocês que são maus, sabem escolher boas coisas para os filhos. E ele quer dizer que Deus muito mais. O Senhor cuida muito mais de nós do que nós cuidamos dos nossos filhos. Mas ele faz uma pergunta que me provocou uma inquietação. E dentro desse debate que atualmente a sociedade discute, eu comecei a pensar acerca do papel dos pais na criação dos filhos e na responsabilidade dos pais com os limites, a internet, os acessos que os filhos têm. E a pergunta que o Espírito Santo me fez é: será que, como pais, nós estamos dando aos nossos filhos sustento ou nós estamos expondo os nossos filhos ao perigo? Porque o pão, o peixe e o ovo representam sustento, representam saúde, representam vida.
Ou nós estamos negligenciando o que é de fato importante para os filhos, e ao invés de dar sustento e alimento, nós estamos entregando aos filhos serpentes e escorpiões, que significam, nós estamos deixando os filhos à mercê de ameaças do dia a dia. Ameaças que rondam os nossos lares, as nossas casas, as nossas escolas. Será que nós estamos atentos àquilo que os nossos filhos estão consumindo? Será que nós estamos com os nossos olhos abertos àquilo que os nossos filhos estão consumindo? Será que os nossos filhos estão se alimentando do que nós damos, ou nós estamos entregando os nossos filhos a serpentes e escorpiões? No versículo 19 do capítulo 10, Jesus vai dizer: eu dei a vocês, diz aos discípulos, quando eles estavam voltando de uma missão, eu dei a vocês poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então no capítulo 10, Jesus está dizendo, vocês têm autoridade para pisar serpentes e escorpiões. No capítulo 11, ele traz uma hipótese: será que tem algum pai que seria tão alienado, eu vou usar essa palavra, ele não disse assim, mas eu estou parafraseando, colocando no português, versão Léo Mariano, que seria tão alienado, que ao invés de destruir serpentes e escorpiões, e dar pão, peixe e ovo para o filho, faria o contrário, não colocaria o filho para ser sustentado por aquilo que é saudável, e ao invés de destruir serpentes e escorpiões, entregaria para os filhos aquilo que pode destruí-los. Alguém está entendendo isso aqui? O perigo de nós não identificarmos o que os nossos filhos consomem ou aquilo que está consumindo os nossos filhos. A palavra que Deus me trouxe essa noite é para nós, papais que estamos aqui. Se a sociedade está discutindo como os filhos devem ser criados, como os pais precisam estar atentos à criação dos filhos, nós como igreja precisamos falar disso, amém, irmãos? Porque nós temos um manual para uma paternidade genuína, nós temos um manual para que de fato nós possamos criar os nossos filhos no temor do Senhor, conforme os ensinamentos de Deus. Eu falei sobre esse texto, um pouco sobre esse texto no domingo, porque foi o dia dos pais. Mas hoje eu quero abranger um pouco mais e não falar apenas aos papais, mas falar aos papais, às mamães, aos vovós, os vovôs, aos tios que estão aqui. Nós precisamos estar atentos, porque há serpentes e escorpiões que estão rondando as nossas crianças. Mas eu glorifico a Deus, porque nós recebemos a autoridade dos céus para pisarmos serpentes e escorpiões. Alguém pode glorificar ao Senhor por isso? Em março passado, a Netflix lançou uma série chamada Adolescentes. E essa série trouxe também uma denúncia de que adolescentes têm uma linguagem própria para se comunicarem com emojis, com carinhas. Aquelas carinhas inocentes que você manda uma mensagem, um sorrisinho, um coração verde, uma bolinha vermelha. Na comunicação, teen, um conjunto ou uma sequência desses emojis significa algo que nós, olhando ali, a turma da minha geração vai olhar e vai falar assim, rapaz, que tanta coisa colorida é essa aqui? Não vai entender nada. Mas para eles faz todo sentido, porque eles conhecem os códigos dessa comunicação. E nós precisamos entender, meus irmãos, como eu disse, que os nossos filhos e filhas não podem estar expostos a esses perigos que todos os dias estão rondando, seja na escola, seja no condomínio, seja na rua, seja na igreja. Nós precisamos estar alertas quanto a isso. Então, dado essas duas manifestações de debate, tanto em março, quando esse filme foi lançado, essa série, quanto agora, recentemente, semana passada, depois de um vídeo denunciando isso, eu me pus a pensar sobre o nosso papel como pais. E eu quero ver com vocês dois modelos bíblicos de cuidado de filhos. Um modelo, nós podemos chamar de um modelo legítimo e genuíno, um modelo acertado,
em um modelo que foi trágico, um modelo negligente. Vamos começar com a coisa ruim para terminar com a coisa boa. O modelo negligente, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 17 até o versículo 20. 2 Reis, capítulo 4, 17 a 20. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse a um moço: leve a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. Esse aqui é o marido da sunamita. Sunamita, ela é uma mulher piedosa, caridosa, percebe a passagem do profeta Eliseu sempre pelas suas terras, decide fazer um quarto para ele, faz um lugar para que ele possa ficar com o seu moço, sempre que passasse por ali. E ele, movido por Deus, ele faz uma declaração de bênção sobre aquela mulher, uma declaração profética de que ela engravidaria. Ela era estéril. E, de fato, no tempo determinado daquela profecia, a mulher engravida, tem um filho. O texto vai dizer que esse filho cresce. E agora o filho foi acompanhar o pai no trabalho, na cega. Ele chega ao trabalho do pai e, de repente, ele sente uma forte dor de cabeça. Ele grita: ai, minha cabeça. E aí o texto diz que ele grita 2 vezes: ai, minha cabeça. É como se ele tivesse gritado a primeira vez e o pai não tenha exportado. E aí ele grita de novo: ai, minha cabeça. Aí o pai olha e fala assim: tem alguma coisa errada com esse menino. E ao invés do pai socorrê-lo, atendê-lo, ver o que está se passando, ele chama um empregado e fala assim: ó, leva esse moço para a mãe dele. Tem alguma coisa errada com ele. E o rapaz, o empregado, leva então o filho do homem que está na cega, entrega a mãe fica com o filho sobre o colo e ele morre depois de um tempo. Ela pega aquele menino, coloca no quarto que era destinado ao profeta, tranca a porta, ela sai, vai até onde o homem está e fala assim: eu preciso de um moço e um jumento, que eu vou até onde o profeta está. E aí ele fala assim: mas não é festa, não é nada, não é período para isso, o que você vai fazer lá? Ele sequer pergunta sobre o menino. Ele só pergunta o que ela vai fazer lá. E ela fala assim: não importa, eu só preciso de um empregado e de um jumento. Ela vira para o rapaz e fala assim: vamos embora até onde o profeta está. E, de fato, ela vai ao profeta. O resumo da história é que o menino será, de uma forma poderosa, ressuscitado quando Eliseu chega na casa dessa mulher. Mas eu quero falar sobre a postura desse pai. Primeiro problema de uma paternidade ou de uma criação negligente é que ele não deu valor aos sinais de que alguma coisa não estava bem com seu filho. O primeiro fator de uma criação negligente é não perceber os sinais de que algo não está bem com o filho. O filho está dizendo: ai, minha cabeça. Ele não deu importância. O filho diz de novo: ai, minha cabeça. E ele fala: esse menino não está bem. E ao invés dele fazer alguma coisa como pai, dizer assim: vocês fiquem aí, que eu vou pegar meu filho e vou ver o que está acontecendo, vou pegar meu filho e vou em casa, vou pegar meu filho e vou levar num lugar para que ele possa ser examinado, eu vou pegar meu filho e vou resolver isso aqui, porque essa criança não está bem. Ele faz a segunda coisa que uma criação negligente faz: ele terceiriza o cuidado. E o que é a terceirização do cuidado hoje em dia? Muitas vezes feita pelos papais. É o papai que acredita que a professora na escola, a tia na creche e a irmã no culto de criança na igreja é que tem que dar conta da educação e da espiritualidade de seus filhos. É o pai e a mamãe que pega a criança e terceiriza. Tia, esse menino aí está muito desobediente, vê o que a senhora faz. Professora, esse menino não quer nada, vê o que a senhora faz. Aí chega na igreja: irmã, esse menino está impossível, ora por ele aí. Mas como assim?
a tia da escola, a tia da creche ou a irmã do culto Kids não é responsável pelo seu filho. É uma auxiliadora na sua tarefa de educá-lo, tanto na palavra do Senhor, quanto na ciência dos homens. Amém, irmãos? Nós não podemos terceirizar a responsabilidade. Eu não posso achar que entregando na mão das pessoas certas, eu vou resgatar o meu filho de uma situação de perigo. Eu não posso achar que entregando na mão das pessoas e me ausentando da minha responsabilidade, eu vou conseguir tirar o meu filho da situação em que eu percebo que ele não está bem. Não está bem, mas eu não sei o que fazer, então eu vou entregar para alguém fazer. Não, meu irmão, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Somos nós que devemos estar com eles nos momentos que nós percebemos que as coisas não vão bem. Amém? Terceira coisa que é uma marca dessa criação negligente. A criança morre e ele sequer pergunta para a mulher como o menino está. Ele só quer saber onde a mulher vai. O filho já está morto. E ele nem percebe que o filho está morto. E onde que o filho está morto, pastor? O filho está morto em casa. Quantas pessoas já não têm os filhos mortos em casa e nem percebem que os filhos já estão mortos? E não perguntam sobre os filhos. Tudo que fazem em relação aos filhos, fazem quando provocados. Se alguém falar, você tem que fazer alguma coisa, o que eu faço? Porque parece que está mais morto que a própria criança. Porque não reage. Nós não podemos negligenciar o fato de que algumas crianças estão morrendo dentro das nossas casas. E nós estamos muito ocupados com as nossas tarefas, estamos muito ocupados com o nosso ganha-pão, estamos muito ocupados com os nossos projetos de futuro e não percebemos que agora já não é mais um sinal, agora é uma constatação. Quando estava com o pai, era o sinal, agora já não é mais o sinal de que algo não está bem, a criança está morta. E não bastasse não perceber o sinal, ainda é ignorante quanto ao estado do seu filho. Irmãos, há muitas pessoas que estão ignorantes quanto ao estado dos seus filhos. Talvez acreditem que vai tudo bem, mas não sabem que seus filhos estão mortos por dentro. Não sabem que seus filhos estão, de fato, cercados e tomados por serpentes e escorpiões. Graças a Deus que nós temos na Bíblia um modelo de paternidade legítimo. E eu quero ler com você. Lucas capítulo 8, versículo 40 a 42. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha de 12 anos que estava à morte. Versículo 51 agora. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. Vamos ver uma paternidade ou uma criação genuína. No Antigo Testamento, o pai está com o filho, seu único filho. O menino dá sinais que não está bem, o pai terceiriza a responsabilidade, coloca alguém para cuidar. Agora, vamos ao Novo Testamento. Temos um homem que também tem suas ocupações, chefe de uma sinagoga. Bastante ocupado, agenda bastante cheia, mas, a despeito das suas ocupações, das suas obrigações, percebeu que a sua filha não estava bem. Percebeu que alguma coisa não ia bem com a filha. E em percebendo que algo não ia bem com a filha, esse homem ocupado, cheio de atribuições, cheio de responsabilidades, cheio de compromissos, ele deixa tudo e ele mesmo sai de casa ao encontro de Jesus. Primeira característica de uma paternidade ou de uma criação genuína, bíblica,
O pai busca Jesus para a sua casa. Nós temos que buscar Jesus para a nossa casa. É uma responsabilidade nossa, eu não posso terceirizar para ninguém. Eu não posso exigir que ninguém busque Jesus para a minha casa. A casa é minha. Sou eu quem tem a responsabilidade de perceber os sinais de que algo não vai bem e sair e dizer: Jesus, eu preciso que o Senhor venha na minha casa. Tem uma canção, um hino: passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Quantos precisam de Jesus nas suas casas? Somos nós que temos que ir e dizer: Jesus, vem na minha casa, Jesus. Entra na minha casa, Jesus. Aquele homem, a despeito de todos os seus compromissos, larga tudo e vai a Jesus e diz: Jesus, eu preciso de você na minha casa. Quando nós fazemos isso, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós entendemos que estamos numa guerra e nós dizemos: Senhor, eu preciso que o Senhor venha aqui em casa e que faça uma intervenção. E a boa notícia é que Ele vem. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele não manda ninguém. Ele vai. Segunda característica de uma paternidade genuína, de uma criação genuína: o pai pede a Jesus que cure a sua filha. O que é isso? É o pai dizendo: Jesus, eu preciso que o Senhor intervenha na vida da minha filha. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Jesus que toque na vida dos nossos filhos. Ore e peça a Jesus todos os dias: Senhor, toca na vida do meu filho, toca na vida da minha filha, toca, Senhor. Ah, mas pastor, o Senhor não sabe como está. Meu irmão, eu posso não saber o estado em que sua filha ou seu filho se encontra, mas eu sei que Jesus é poderoso para reverter todo o quadro. Ele é poderoso para fazer que aqueles casos que parecem perdidos sejam casos recuperados. Peça a Jesus que intervenha na vida dos teus filhos. Os teus filhos não estão bem. Jesus, eu preciso que o Senhor toque na vida daquele menino. Eu preciso que o Senhor toque na vida daquela menina. Eu preciso. Mas alguém nesse caminho pode fazer como fizeram com Jairo. Enquanto ele está indo com Jesus, vem alguém da casa de Jairo e diz assim: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Alguém traz uma notícia dizendo assim: não precisa mais de Jesus lá, porque ela já morreu. Alguém traz a notícia e junto com a notícia, a pessoa quer dizer qual é o comportamento que Jairo tem que ter diante da notícia. Uma coisa é a notícia: a menina morreu. Outra coisa é dizer: não importune mais a Jesus, não precisa mais de Jesus. Meu irmão, quem decide se precisa de Jesus ou não sou eu e você. Quem decide se vai continuar buscando a Jesus ou não, somos eu e você. As pessoas querem dizer que os nossos filhos, as nossas casas, a situação em que nós vivemos são situações irreversíveis, são casos perdidos, mas não há casos perdidos para um Deus para o qual não há impossíveis. Nosso pastor presidente, nosso pastor Jaime, dá o testemunho. Algumas vezes já falou aqui. Uma vizinha que diz para sua mãezinha: é perdido. É perdido, não tem como. Uns nascem para dar certo, outros nascem para dar errado. Isso é música de Tim Maia, meu irmão. Não existe esse negócio. A mãezinha, o que ela faz? Ela falou assim: não, Jesus, intervém na vida do meu filho. Intervenha na vida do meu filho. Nós não podemos ser passivos diante das serpentes e escorpiões que estão tentando consumir os nossos filhos. Se nós tivermos que crer contra a esperança, nós creremos contra a esperança, mas nós teremos a convicção de que o Senhor virá e tocará na vida dos nossos filhos. Ninguém vai dizer se eu devo ou não continuar orando pelos meus filhos. Eu vou orar. Ninguém vai dizer a você se você deve ou não continuar insistindo em orar pelos seus filhos. Você, mamãe, papai, deve orar.
Terceiro, Jesus chega na casa juntamente com Jairo, e o cenário é de calamidade. Gente chorando, se lamentando. E Jesus, pessoal, tudo bem, fiquem tranquilos, está dormindo, eu vou despertá-la. Aí vira um cenário de luto para um cenário de deboche, começam a rir, zombar, e Jesus fala assim, ó, todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Sai todo mundo. Só fica o pai e a mãe. O pai e a mãe. Todo mundo posto para fora. Jesus ressuscita a menina. E aí tem umas coisas que eu viajo no meu fantástico mundo de Bob. Eu imaginei, pensando nesse texto, a menina abrindo os olhos e vendo o pai ali. Terceira característica de uma paternidade genuína, de uma criação genuína. Os seus filhos precisam te ver em momentos marcantes na vida deles. Os seus filhos precisam te ver em momentos marcantes da vida deles. Não há nenhuma reunião que seja tão importante quanto a formatura de um filho. Ah, mas é uma formatura do prezinho. É mais importante que qualquer reunião da vida. Alguém está comigo aqui ou não? Não há absolutamente nada, nenhum compromisso que seja mais importante do que eu estar na escola dos meus filhos para ouvi-los cantando desafinadamente, papai, eu te amo. Os meus filhos precisam me ver em momentos marcantes da vida deles. Quando abrir os olhos, está lá, meu pai e minha mãe, não está faltando ninguém. O pai podia falar assim, não, Jesus, agora o senhor vai lá, é que é a mãe que entende isso. Não é a mãe que entende, não. O pai tem que estar junto, amém, homens? O pai tem que estar junto. Porque, diferente do pai, marido de Sunamita, no Antigo Testamento, esse pai não mandou o empregado, não mandou alguém da sinagoga ir chamar Jesus, não, e falou assim, não, isso aqui é uma questão minha, essa guerra é minha, ninguém vai no meu lugar, não. Eu mesmo vou buscar a Jesus. Eu mesmo vou interceder pela minha filha. E eu também verei o milagre. Jairo é um exemplo de uma paternidade genuína. Alguém que está no dia mais importante da vida da filha, que é o dia da sua ressurreição. E não só a ressurreição, mas ela vai ouvir o que o pai fez por ela. Isso nunca será esquecido por ela. Nunca esquecerá que o pai largou tudo um dia. O pai largou todos os compromissos. E o pai correu para trazer Jesus, para interceder por ela e para ver um milagre sendo realizado. Pensando nisso, eu me lembrei de alguns pais que devem ter sofrido um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 30, nós sabemos que Davi ele está em Ziclag, e aí ele se propõe a lutar com os filisteus contra o exército de Israel. Quando ele sai com os homens todos, 600 homens, a cidade ela é sitiada, entram na cidade, destroem a cidade, saqueiam a cidade, pegam as famílias, levam embora. Quando ele volta, ele não pôde lutar, porque os filisteus não deixaram. Quando ele volta, a cidade está destruída e não tem família. Os homens primeiro choram, depois pegam em pedra para apedrejá-lo, e aí ele vai falar, não, calma, vou buscar o Senhor. Ele busca o Senhor. É interessante nesse episódio, porque Davi, ele está em Ziclag. A batalha
era em Afeca. A distância de Ziclag até Afeca era cerca de 82 quilômetros. Então, eles fazem uma jornada de 3 dias, andando 82 quilômetros, com aparelhagens de guerra. Então, chegaram lá cansados. Chegam lá, não podem lutar. Aí tem que voltar. Mais 82 quilômetros agora voltando. Mais 3 dias voltando. Quando chegam na cidade, tudo destruído. Aí Deus fala assim, tudo bem, vá, persiga então, que você vai recuperar as famílias. Aí eles saem novamente agora de Ziclag e eles chegam até o ribeiro de Bessor. O ribeiro de Bessor, de Ziclag ao ribeiro de Bessor, são cerca de 12 a 16 quilômetros. Quando chega no ribeiro de Bessor, o texto diz que 200 homens caíram de exaustos. Caíram de exaustos. A pergunta que eu faço ao texto é, onde que esses homens se cansaram? Andando 82 para ir e 82 para voltar. Que quem é bom de matemática já fez a conta. Dá quanto? 164? Ou eles se cansaram com 12 quilômetros. Eles se cansaram com 164 quilômetros. Então, onde eles se cansaram? Se cansaram indo lutar uma guerra que não tinha nada a ver com eles. Alguém está comigo aqui ou não? Se cansaram indo lutar uma guerra que não tinha nada a ver com eles. Agora, quando eles tinham de lutar pela sua família, eles já não tinham mais força. Caíram com 16 quilômetros. Aí Davi vai com 400, eles ficam cuidando das bagagens. Davi volta com os despojos, entrega igualmente, tem uma turma lá que fala assim, não merece. Ele falou, tem isso, todo mundo vai receber igualzinho. Recebe igualzinho, devolve a família, a mulher, devolve os filhos, ok. Graças a Deus, Davi tem esse coração generoso. Agora, vem comigo no meu fantástico mundo de Bob. Você imagina comigo, quando Davi chega com os 400 homens para resgatar as famílias. Ele chega à batalha, eles saem vitoriosos. Vitoriosos, os homens começam a abraçar suas mulheres e filhos e filhas. E algumas mulheres e filhos estão assim, Cadê? Tu viu meu pai aí? E alguém fala assim, não está aqui. Ah, não está? O que aconteceu? Ele estava cansado. Estava cansado? Estava cansado. Você viu meu marido? Então, não veio. Mas não veio por quê? Estava cansado. Estava cansado? Ué, cansado? Para lutar com os filisteus, eu estou imaginando a minha mulher. Para lutar com os filisteus, ele tinha disposição? Ué, mas para vir aqui buscar a gente, ele está cansado? Alguém entende isso aqui ou não? O pai não estava presente no momento importante para os seus filhos. Um pai que não está ali na hora de abraçar o filho e dizer, filho, papai veio aqui para lutar por você e pela mamãe. Esse menino vai ver o pai do amigo, o amigo chorando, abraçando o pai, subindo na carcunda, e ele vai ficar só olhando. Ele vai ficar só olhando, porque o pai dele não está lá. Quando Deus trouxe isso ao meu coração, eu falei, Deus, guarda a minha vida, para que os meus filhos jamais sejam órfãos de um pai vivo. Para que os meus filhos jamais sintam a dor de ver os amigos celebrando uma conquista com os seus pais. E olharem, cadê meu pai? Ah, está pregando. Ah, está pregando. Ah, está pregando. Por isso que ele não veio? É, que ele prega muito por aí. Ah, entendi. Prega muito. Puxa vida. Cadê meu pai? Ah, não, ele teve um compromisso no trabalho. Muito sério. Muito sério. Puxa vida. Ele não vai aparecer na foto, né? É, não vai aparecer na foto. Isso é uma marca que não dá para arrancar mais.
Alguém está entendendo isso aqui ou não? Não dá para arrancar essa marca mais. Já ficou. O que Jairo faz é um exemplo para a gente. É completar o processo todo. Eu vou buscar Jesus, eu intercedo pela transformação e eu estou lá para quando ela abrir os olhos, eu dizer, papai está aqui. Queridos, dar pão ao invés de serpente e escorpião, não é colocar pão em casa. Não é alguém que sai para ganhar o pão e colocar em casa. Não, dar pão. Eu quero que você entenda como uma expressão de alguém que está à mesa e o filho fala assim, papai, passa o pão está aqui. É alguém que está comendo o pão junto. É alguém que está comendo o peixe junto. É alguém que está comendo o ovo junto. Isso é dar pão. É sentar para comer com a família. É sentar para repartir um momento com a família. Não há nenhum compromisso nessa terra mais importante do que dar pão, peixe e ovo para a família. Não há. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Que o Senhor nos leve a refletirmos sobre como nós temos tratado os nossos filhos. Se temos entregue pão, peixe, ovo, ou se estamos entregando serpentes e escorpiões. Toma, menino, toma. Em nome de Jesus, vai lá, fica lá. E lá, ele escolhe o que ele quer. Lá, ele decide o que quer. Com isso aqui, ele decide o que quer. Ele decide o que vê. Ah, não, eu botei um bloqueio. Vai nessa, meu irmão. Você é da época da datilografia, você não sabe de nada. Não, eu botei uma senha. Meu irmão, você não sabe de nada. Você tem diploma de datilografia. Você não vai dizer para mim que você entende isso aqui. Você não entende isso aqui, não. Ele te dá um nó nesse negócio aqui. Que você vai dizer, mas como que ele entrou aí? Meu irmão. Ele já nasceu apertando tela. Ele sabe fazer as coisas. Se você entregar, o que é isso? Eu estou dando serpente e escorpião. Eu tinha que estar dando pão. E o que é dar pão? E aí eu vejo alguns papais, e eu encerro aqui, senão acho que nunca mais volto para pregar aqui. Posso falar, Beth? Amém. Obrigado, Beth. Apoiou o pastor, já me apoiou, estou feito. Alguns pais dizem assim, essa criança está muito tempo no telefone. Aí a minha pergunta é, se tirar o telefone, ela vai ter o quê? Está muito tempo na televisão, ok, mas se tirar a televisão, ela vai ter o quê? Não, vai brincar com a bola, vai pegar um carrinho. A criança, ela não quer a bola e o carrinho se ela não tem alguém para brincar com a bola e o carrinho com ela. Uma coisa é eu dizer assim, larga o celular, filho, porque o papai vai brincar com você agora. Outra coisa é eu dizer, larga o celular e vai arrumar outra coisa para fazer. Os nossos filhos não têm que arrumar coisas para fazer. Nós somos aqueles que damos aquilo que é necessário para o sustento deles. Somos nós que determinamos pão, peixe e ovo. Então, os nossos filhos estão esperando a nossa participação no cotidiano. Porque, irmãos, uma coisa é a gente ouvir uma mensagem e falar assim, não, agora sim, eu vou fazer um programa, eu vou criar uma estratégia. Não, meu irmão, começa com coisas básicas. Não faz uma coisa muito elaborada, não. Vai com uma coisinha simples mesmo. Começa orando com as crianças todos os dias. Começa pelo principal. Vamos orar todos os dias juntos. Ainda que seu dia seja atribulado, ainda que a sua agenda seja complicada, vamos orar todos os dias juntos. Depois evolui. Nós vamos fazer pelo menos uma refeição todos os dias juntos. E coloque um desafio para você. Isso é desafio. Momentos importantes, momentos marcantes, eu não posso faltar. Eu não posso faltar. Porque eu posso cravar no coração dos meus filhos uma ausência que só o próprio Deus conseguirá suprir. Porque não tem nada que coloque ali,
Não tem como fazer uma montagem de Photoshop. Não, coloca aí, pastor, um Photoshop para dizer que eu estive lá. Não tem como. Não dá para botar Photoshop no coração. Amém, irmãos? Você pode colocar na foto, no coração não, na memória não. O seu filho vai saber se você esteve ou não esteve. Mas era uma festinha de criança. Mas então, teve uma foto para tirar com a família. Eu tenho que estar lá, você tem que estar lá. Ah, mas era uma coisinha ali no condomínio. Então, mas teve um momento da família. Você tem que estar lá. Meu irmão, eu falo isso e tenho uma espada apontada para mim. Porque eu tenho 2 crianças pequenas, que são populares na igreja e na escola. Eu falei para a Michelle, eu falei assim, minha filha, você começa a orar para Deus me dar um dízimo maior. Porque todo lugar que vai tem que levar uma lembrança. Eu falei assim, eu não estou lembrando do meu dinheiro, de tanta lembrança que eu estou dando. Ah, não, só uma lembrancinha. Não, como a gente vai chegar lá sem nada? Eu falei, meu filho, vai chegar sem nada porque é a nossa verdade, ó, não tem mais nada. Que começa no dia 1 tem festa, no dia 30 tem, mas não tem como. É muita festa. Quem é pai de criança pequena aí, glória a Deus. É luta. 2 salas diferentes na escola. Então, cada sala de aula tem lá os seus 20 alunos. Aquelas 20 crianças fazem aniversário, tu acredita? 20 de um, 20 de outro, são 40 aniversários. Meu irmão, como que faz? Aí a irmã do Kids, quando ela fala assim, pastor, glória a Deus, está crescendo o Kids, eu fico feliz ao mesmo tempo falando assim, Senhor, como que eu vou aguentar isso? Porque tem um pessoal que fala assim, ah, pastor, se eu for no aniversário do fulano, não vai do meu filho? Eu falei assim, não, eu vou dar uma passadinha lá. Aí eu falei assim, minha filha, acha alguma coisa no Shopee aí, que dê para comprar em escala, para a gente ficar distribuindo a mesma coisa, porque não dá. Mas o meu filho, ele não quer que eu leve, deixe-o na festa e volte para casa. Ele quer que eu fique lá. Alguém está comigo aqui ou não? Quem mandou ter filho depois dos 35 anos? Os joelhos doem, meu irmão. Aqui, ó, a lombar dói, meu irmão. E os meus vieram assim. Deus falou assim, vou mandar eles numa carga, deu uma carga, falou, vai. E vieram, meu irmão. Naquela carga agitada. Mas, com todo o meu cansaço, as minhas dores, os meus filhos precisam de pão, peixe e ovo. Os nossos filhos precisam de pão, peixe e ovo. Que nenhum de nós, pais que estamos aqui, entreguemos para os nossos filhos serpentes e escorpiões. Deixemos os nossos filhos à mercê de serpentes e escorpiões. Que nenhum de nós terceirizemos a nossa responsabilidade. Não vamos terceirizar. É seu filho, é sua filha. Você é responsável por essa criança, por esse adolescente, por esse jovem ou por esse adulto. Porque tem adultos que se comportam, você já entendeu. Você é responsável. Sejamos pais, mães, avós, que de fato, entendendo o princípio bíblico, estão presentes na vida dos seus filhos, buscando a Jesus, intercedendo pelas suas vidas e estando presentes em dias marcantes. Vamos orar, fique de pé. Pai, nós oramos ao Senhor essa noite e queremos, no primeiro lugar, te apresentar os nossos filhos. Nós sabemos que o mundo é mau, nós sabemos que há uma agenda maligna, e sempre houve uma agenda maligna para a destruição de valores e princípios na vida dos nossos filhos. Mas esta noite, nós nos apropriamos da autoridade que temos no nome de Jesus para destruir, para pisar serpentes e escorpiões e dizer a toda a força do mal que essa força não pode contra os nossos filhos. Os nossos filhos te pertencem, Senhor. Os nossos filhos são teus, Senhor. E nós oramos para que o Senhor possa intervir na vida dos nossos filhos. É provável que haja pais que estejam aqui, Senhor, cujos filhos estão distantes, mas o Senhor pode alcançá-los agora.
Eles estão aqui para buscar o Senhor pelos seus filhos que não estão aqui. Assim como Jairo saiu para buscar o Senhor para uma filha que não estava com ele no momento. Eu peço que o Senhor visite as nossas casas essa noite. Visite, Senhor, e não importa se alguns filhos chegarão embriagados, chegarão drogados, o Senhor pode transformar a realidade deles esta noite. Nós cremos no poder da intervenção do Senhor e nós pedimos, toca em nossos filhos, Senhor, e transforma as suas vidas. Nós fazemos um segundo pedido, Senhor. Não nos deixa ser negligentes. Ó Pai, que nós possamos priorizar aquilo que de fato deve ser a nossa prioridade. Ó Pai, que nós não tenhamos disposição para lutar guerras que não têm a ver com a gente. E que nós caiamos em cansaço e exaustão quando tivermos que lutar pelas nossas famílias. Ó Pai, que nenhuma família que está aqui esta noite tenha o desprazer de não ver o pai, de não ver aquele que deveria estar lutando, ausente no momento importante da vida. Ó Pai, que todos nós, e eu oro pelos homens que estão aqui essa noite, Senhor, que todos nós, Senhor, possamos temer e tremer diante desta realidade, de que a nossa família desfrute uma vitória na nossa ausência. Ó Pai, que a nossa família jamais desfrute uma vitória na nossa ausência, mas que estejamos participando de todas as vitórias da nossa casa. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor continue falando aos nossos corações. Oramos certos de que o Senhor nos ouve em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, boa.